Primeiro de tudo, eu queria agradecer, tá bom? A sua disponibilidade por ter vindo. Pelo seu trabalho também, já falei isso por fora, mas eu gosto de falar aqui ao vivo também. O seu trabalho, ele é fantástico. Eu acho genial a forma como você conseguiu casar duas coisas que geralmente são distantes, principalmente estudos que as pessoas tentam correr, fugir, só fazem quando são obrigadas, com uma coisa que geralmente está mais ligada para o entretenimento, para a felicidade. E trouxe uma inovação incrível ao ponto das pessoas quererem agora achar física em tudo. Tudo tem física. O mundo de One Piece está lotado, está repleta dela. Principalmente com os arcos atuais aí, Egghead falou, não, agora tudo pode ser explicado pelo professor Neto. E é um método, tipo, essa parte eu acho muito interessante, assim, de ver. Tipo, na época de escola, agora faz tempo que eu tava na escola, né? Mas sempre tem uns alunos que falam, pô, isso aí é tal matéria específica é chata, onde que eu vou usar isso na vida? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, na hora que ele vê isso dentro de um contexto maior, dentro de uma obra ou qualquer coisa, fica muito mais interessante. Eu lembro do primeiro episódio de Dr. Stone, foi o primeiro, foi o segundo, talvez, segundo. Quando tem a parte das polias, né? Que ele consegue levantar a árvore lá usando as polias e tudo mais. E nos comentários, quando lançou o anime, todo mundo tipo, nossa, eu vi polia na escola e eu ignorei completamente. Eu jamais ia conseguir fazer um negócio desse. E é básico da física, assim. Tipo, pô, todo mundo viu isso aqui na sétima série. Não, sétima série não. Sei lá, primeiro ano, oitava série. Todo mundo viu essa parada, mas às vezes ignorava. Mas só que dentro de um contexto que torna a coisa mais interessante, fica muito mais legal de aprender. Eu acho que sim. Eu acho que física, Guto, Evandro, é como queijo cottage, sabe? Quem gosta de queijo cottage por queijo cottage? Ninguém gosta de queijo cottage. Raramente alguém gosta. Mas se você misturar queijo cottage com alguma coisa, vai. Então, física por física, poucas pessoas gostam. A física pura e aplicar e tal. Mas bota a física em algum lugar. Bota a física na comida. Pega aquele filé e fala o seguinte, cara, eu tenho que selar primeiro para impedir que o fluido saia, para deixar aquele filé mais gostoso. E quando o cara explica aquilo, você fala assim, nossa, o cabeção explode. Na hora que você pega um anime, por exemplo, você fala bem assim, olha, a maior queda já registrada hoje, até hoje no Guinness, foi de um russo, tinha que ser um russo, naturalmente. Ele pulou, o avião no paraquedas não abriu, ele caiu de 5.000 metros de altura e não morreu. É o Gedatsu. Abriu um resort. Não morreu e ainda criou um negócio. Criou um resort, cara. O Gedatsu saiu lá da ilha, o Enel abandonou, falou, o quê? Vou pular. Abriu um resort. Então, quando a gente começa a pegar algumas cenas que estão, a gente pega os conceitos, aplica e fala assim, cara, faz sentido. Agora, eu acho que tem outro ponto bem legal, né? Os animes, eles são tão gostosos que eles trazem algumas cenas reais, práticas, e algumas não, só conceitos. Mas eu acho que o ponto é a chance de você pegar e se perguntar se é possível ou não. E se não for possível, tudo bem, tranquilo. E se for possível, faz algum sentido. Eu estava assistindo Jojo, na verdade. Aí o cara deu um golpe. Na hora que ele deu um golpe, o caminhão vai para um lado, o carro vai para o outro. Eu falo assim, cara, ação e reação. Deu, bonito. E até o golpe teve que ser de lado, porque um capotou e um voltou. Olha a preocupação do cara que escreveu com um detalhe. Se o cara que escreveu teve preocupação com esse detalhe, eu acho que a gente tem que olhar e falar assim, que geralmente é uma coisa meio desprezada, né? No audiovisual do geral. Tipo, a reação do impacto de uma força que... Sim. Jujutsu trouxe muito disso, porque eu falei, o Akutami, o autor, ele é nerd nessas coisas, assim. Conceitos físicos e matemáticos. Ele trazia de uma forma que você fala, como é que pode? Aí você vai ver depois e fala, pô, tem um conceito real disso por trás. Tem um golpe, inclusive, lá que era uma esfera perfeita. Que o toque dela, ela criava um ponto de vácuo. Você chegou a fazer da esfera perfeita? Não, esse aí eu não cheguei a fazer. É muito louco esse golpe, assim. Que tudo que ele tocava, ele obliterava porque a esfera era perfeita e nunca teria um ponto de contato de tão perfeita que ela era. Que acho que é uma coisa que somente em tese existe a esfera perfeita, né? Porque toda esfera, ela tem os cantos. O Iberê tá fazendo várias esferas perfeitas há bastante tempo. Eu assisto todo o vídeo dele. É? A última esfera de madeira não ficou muito legal, não. Mas o restante... Você já viu essa série dele? Não. Ele tenta buscar uma esfera perfeita de todo tipo de material. Que legal. De vidro, de lápis, mundo, né? De terra, de pedra, de tudo. Ele vai fazendo. Até um dia... Em Jujutsu tem. Jujutsu, se pegar, é obliteração, a esfera perfeita dele. É um conceito muito legal. Você falou obliteração, me lembra quando eu estava assistindo Dragon Ball, e aí o deus da destruição manda a bolinha de energia dele, e ele manda Hakai! Aí o treco some. Aí eu falei... Caramba, peraí, eu já vi isso em algum lugar. Então isso é comum
Eu tô vendo algo, tô vendo aquilo, o conceito bate, a ver se em algum lugar, isso existe mesmo. Aí eu vou parar, vou olhar, antimatéria. A Antimatéria. possibilidade de você Legal. ter um próton e um antipróton, isso existe, e como os dois se encontram, a massa some e aparece energia, que sai na forma de onda eletromagnética e tal. Irado. Então, na hora que você olha aquilo, você fala assim, caramba! Pô, mas será que o cara pensou nisso, não pensou nisso? Mas o fato de você ver a cena e você ter a possibilidade de um conceito altamente sofisticado aparecer na sua frente, na forma de uma coisa simples, bonitinho, legal, isso é maravilhoso. Quer ver outra? Naquela série chamada Supernatural, você tinha vários fantasminhas, etc. Os fantasminhas atravessavam parede e tudo. Cara, um fóton é basicamente um objeto que existe, mas não respeita a impenetrabilidade. Então, ele pode muito bem atravessar a matéria. Então, se a gente conseguir pegar uma série de conceitos divertidíssimos que estão aqui e ver aplicado num filme, num desenho, num anime, os moleques terminam a aula, aí depois alguns vêm com umas perguntas e tal, e saem, daqui a pouco ficam os outros. Professor, mas no capítulo tal, aconteceu assim. Você acha que isso aqui é possível? Então, vamos pensar aqui, pera, essa cena eu não conheço não e tal. Então, olha a possibilidade. Aquela aula, que virado aquela aula chata, no sentido que é só fórmula, o menino fez isso, ó. Caramba, peraí. Se eu posso fazer isso com anime, eu posso fazer com a realidade, eu posso fazer com um filme. Então, a física, que era um assunto basicamente chato de laboratório, onde é que está a física? No nosso mundo. Em qualquer situação que você quiser, ela está. Você sabe que a gente estava falando aqui agora, falando de física. A física ela teve um ponto de virada muito importante na minha vida. Acho que sem a física eu não estaria aqui agora. Olha aí. Não que eu sou um cara versado no mundo da física, mas aconteceu um caso muito interessante na minha vida. E eu lembro especificamente que foi numa aula de física. Eu estava na faculdade e um professor ele estava passando um cálculo que era o seguinte. Você tem um avião, você tinha que calcular o peso do avião quando ele arrematava nesse exato ponto e subia, porque o peso muda, né? Uhum. E eu falei, gente do céu, o que é isso aí? Onde eu vou usar isso aí na minha vida, né? Eu falei, professor, não sei, nunca vi isso na minha vida. E ele falou, como é que você não viu isso aqui? É um conceito que você aprende quase próximo de concluir o ensino médio. E aquilo abriu meu olho, que eu falei, eu estudava em escola pública na época, né? Eu falei, rapaz, eu nunca vi isso. Ficou faltando muita matéria para mim estar na faculdade. Eu descobri que eu não estava preparado para o que eu queria. Uhum. E eu fechei a faculdade no primeiro semestre e isso levou a outros caminhos para mim hoje estar criando conteúdo. Mas tudo por conta dessa aula que eu falei, eu não estou preparado. Eu tenho que estudar para mim saber por que esse avião tem esse peso aqui. Não nesse momento. A física ela acabou mudando a minha vida porque ela abriu meu olho. Se eu tivesse continuado lá, provavelmente eu teria feito uma faculdade, terminado, teria trabalhado no emprego normal. Mas aquela dificuldade ficou marcada na minha vida que eu falei, tá, eu preciso estudar, eu preciso descobrir por que isso aqui é importante? Por que eu deveria saber isso e por que eu não aprendi? E eu descobri que a escola estava muito atrasada. A gente nos bastidores aqui, eu falei para você que depois disso eu comecei a estudar muitas coisas que afetavam minha vida diretamente. E esse foi um dos pontos. E foi onde eu comecei a ficar muito apaixonado pela parte da física. O Jujutsu Kaisen mesmo, eu me debruçava assim, nessas explicações do paradoxo, do poder do Gojo. E também astronomia, antimatéria, que você falou aqui agora. Às vezes eu vou dormir e eu fico lendo sobre essas coisas. Acabou se tornando meio que um hobby eu ler sobre essas coisas. Uma coisa que no passado eu tive uma dificuldade grande. Até hoje eu não sei quanto pesa o avião, tá? Eu ia te perguntar isso no final. Eu não sei. Mas aquilo me marcou tanto que eu virei um entusiasta de ver teorias, de ler sobre cálculos, de ver causos. E achei isso muito louco, assim. E você falando aqui, me voltou à mente isso. Falei, pô, tudo por conta daquela aula de física.